Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 8. Versículo 8 diz assim, que nós já lemos, estudamos domingo passado, anterior. Não conhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que andar por elas não tem conhecimento da paz. Então vejam bem, meus irmãos, a verdade que diz aqui, ó. Não conhecem o caminho da paz. O caminho da paz que Jesus oferece. Não conhece. Quando a pessoa não conhece o caminho da paz, não conhece a justiça de Deus, ele vai praticar a sua justiça. Então aí os seus passos vão ser direcionados à justiça que está no pensamento dele, no entendimento dele. Aí ele fala, fizeram para si. Quando eles não conheceram a justiça da paz, a verdadeira justiça que era Jesus, o que eles fizeram? Então eles inventaram o caminho para eles. E esse caminho foi inventado, foi traçado por Adão e Eva desde o começo. Primeiro casal. Eles escolheram um caminho pelas obras, quando eles fizeram as suas vestes, os ventais de folhas de figueiras. Então eles fizeram obras humanas. E Deus não aceitou. Olha, primeiro veio as obras. Primeiro a religião foi inventada pelo homem. Deus não aceitou. Aí daí que Deus... Olha, o primeiro derramamento de sangue de animais. Foi no Jardim do Éden. E Deus depois exigiu, todas as vezes que o homem pecava, para ele confessar o pecado, para Deus aceitar ele, para ele não ser morto, não ser castigado. Então Deus exigiu que teria que sacrificar um animal inocente, tinha que derramar sangue. Então, e levava o sangue do animal, do cordeiro, do animal, que seja. Então, e ali vem até hoje. Só que hoje ninguém sacrifica animal. Mas ele sacrifica a sua própria vida, faz o seu sacrifício para agradar a Deus. E não, a Deus não aceita. Aí fizeram para si veredas tortuosas, diz aqui no versículo 8. Veredas tortuosas são caminho tortos. Vereda é um caminho estreito, é uma picada. Então, em vez de eles andar no caminho reto de Deus, eles fizeram uma picada, como se faz numa mata para eles. Uma picada faz para andar nas escondidas. E essa picada tortuosa, esse caminho, essa vereda, não tem saída, ela não tem paz. Aí fala assim, ó, todo aquele que anda por elas, por essa vereda, eles não têm conhecimento da paz. Que anda por elas não tem conhecimento da paz. A paz de Deus, a paz que é Cristo. Então, esse aqui é o começo, o indício que se aplica para todas as épocas da história da humanidade. Resultado, miséria total, por não conhecer o caminho da paz, por não ter Cristo. É uma miséria total, perdição total. Então nós vemos que o tema desse versículo aqui é a paz, desse texto aqui, que o mundo não conhece. Isso também está narrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Palavra dita por Jesus.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha, Jesus, eu deixo-vos a minha paz. Jesus ia subir, ele ia partir para os céus, voltar para a morada dele, a morada da onde ele saiu, para a casa do Pai. Ele veio, cumpriu o ministério dele, a obra dele realizada, que a incumbência que o Pai deu para o Filho. Então ele não tinha passado pela cruz, mas ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu dou. Fala, e eu não vou lá dou. Na outra versão diz, eu não vou lá dou como o mundo a dá. É muito diferente. E não se perturbe o vosso coração. Quer dizer, não se atemorize. Não tenha medo, ele diz. Então a paz do mundo, ela é superficial. Por que ela é superficial? Ela é temporária. Ela pode durar 100 anos, se uma pessoa viver até 100 anos, vamos ver que ele tem paz. Mas essa paz, que nós estamos falando aqui, neste mundo, que muitos vivem na paz. Ninguém mexe com a vida dele, tem tudo o que ele quer, tem a sua religião, mas não tem a paz de Cristo. Então ela é superficial que ela é rasa. Ela está em cima, ela morre fácil, ela cai fácil. Então ela é temporária, nessas coisas temporárias. Ela também está nas coisas materiais também. A paz de Cristo é no coração, ela vem dos céus. A paz de Cristo não vem da terra, ela veio do alto. Ele veio do céu para dar paz. Mas essa paz é interior, é no coração. A paz de Cristo. Você tem paz no coração, mas nas coisas espirituais, que ela é eterna. Isso é que nós devemos. Então a paz que Deus oferece vem pelo seu Espírito Santo. Na santificação, na separação do mal, que há uma enorme diferença da paz do mundo. A paz do mundo, ela morre. Morreu o homem, morreu a paz. Aí o que é? Se ele morrer sem Cristo, morreu o homem, morreu a paz. Aí vem o inferno. Põe inferno nisso, sofrimento eterno. Agora, se ele tiver a paz de Cristo, porque Jesus que no mundo tereis aflições. Se ele morreu com Cristo, então morreu o homem, o cristão, aí ele tem a paz eterna. Ele já tinha ela aqui, essa paz, mas ela continua para todo sempre. E se ele morrer sem Cristo, ele pode ter uma paz aqui superficial, a paz temporária, só nesta vida. E quando a gente goza da paz carnal, dos bens material. Então, agora sem Cristo, sem Deus, sem salvação, sem perdão, não há paz interior, não há paz na alma, se não tiver Cristo. E nem há justiça nos seus passos, ele disse ainda, nem há. Como é que vai procurar justiça nos passos? No andar, no caminhar de uma vida ímpia, que não tem Cristo? Não tem paz. Como é que ele vai falar paz do Senhor, irmão? Ele pode falar, mas não tem essa paz interior. Quer dizer, as suas decisões, muitas vezes, são equivocadas. A escolha, uma escolha muito errada.
Quantas escolhas erradas que nós cristãos fazemos, irmãos? Fazemos. Às vezes nós trocamos coisas, valores espirituais, por valores carnais. Coisa que você podia deixar para fazer depois. Paciência, né? E o seu juízo, ou o direito, sem sucesso. A pessoa que não tem paz. São inseguros, sem certeza de fé, sem esperança. Então diz aqui no começo do versículo: fizeram para si veredas tortuosas, caminhos tortos, caminho defeituoso, sem Deus. Todo caminho que o homem faz é torto, é defeituoso. O único caminho reto é o caminho do Senhor. É o caminho do Senhor. Por quê? Sem renúncia, sem arrependimento, sem conversão, sem Cristo, sem paz. A paz não é uma filosofia. A paz não é uma filosofia, ela não é uma teoria humana. A paz não é inventada pelo homem. O homem ele pode fazer qualquer coisa que ele sente paz. Ele pode adquirir algo que ele deixa ele tem paz. Você vê que a paz, aqui ela é tão curta. Você compra uma coisa, eu não vou falar nome, mas tinha uma pessoa que eu conheço muito. Ele não mora aqui, não mora em outra cidade. Mas ele tinha um anseio para comprar uma coisa quando ele não tinha. Então ele ficava ansioso, comprava. Mas estava comprando. Quando ele comprava aquilo, aí passava uns tempinhos e falou: sabe que eu já enjoei disso? Perdi a graça. Então ele queria um carro, ele queria um carro de tal forma assim, e comprou o carro. Veja só como é que é, a gente não percebe, né? Depois que ele foi financiado, tudo, ele falou: vi que cristão, irmão, falou: vi que tudo é ilusão. Então, antes de ter, você fica assim, porque você tem, não fica, não satisfaz, esquece. Você acostuma. Então, quer dizer que essa paz, por isso que ela é superficial. Depois você enjoa e fala: puxa vida, agora eu tenho que pagar tanto por mês. O carro é a mesma coisa dos outros. Então, as coisas, os bens materiais, ele é bom antes de você ter ele. Quando você tem ele, qualquer coisa assim, você acostuma. Perdeu a graça para você. E a paz de Cristo não é assim. A paz, por isso que não é inventar a teoria humana, mas sim ela é de Deus, ela é vinda dos céus. Dos céus. A paz de Cristo. Imagina quantas pessoas estão gozando o paraíso, estão morando com Jesus. Quantos membros dessa igreja que já partiu, não está mais junto de nós. Agora versículo 9. Por isso o juízo está longe de nós. E a justiça, que a outra versão fala retidão, não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Quer dizer, está longe de nós. Ele fala assim, por isso o juízo está longe de nós. Resposta do versículo 8, porque fizeram para si veredas tortuosas, sem conversão, sem o Senhor. Então, quem faz para você a sua religião, o seu caminho tortuoso, então o juízo está longe, a paz está longe de nós, esse povo aqui falou. Agora, se aceitarem a justiça de Deus, que foi mostrada na cruz, no Filho de Deus, quando ele veio ao mundo para morrer numa cruz, uma cruz sangrenta. Se aceitarem, agora, se não aceitar, vai morrer sem essa paz. Agora, se aceitarem isso,
Resultado: seguiriam o seu caminho de luz. Quem aceita, segue o caminho de luz, não o caminho de trevas. Não seguiria o caminho das trevas, no mundo sem salvação. Muitos cristãos, nos dias de hoje, eles estão se fazendo um caminho para eles, e estão andando nas trevas também. Então, tendo essa paz de Cristo, muda totalmente todas as ações. Muda. Com certeza, andariam pelo resplendor da luz. Por exemplo, vai numa escuridão, acaba a energia, a luz da cidade, você anda, tu vai gritam, reclamam, não? Porque vai andar no escuro. Agora, tem o resplendor da luz, a luz está lá no poste, ela resplandece na rua. Então, a luz está nos céus. Cristo, ele está lá, e a luz dele resplandece. Então nós devemos deixar que resplandeça em nós, para os olhos das pessoas, do mundo, a luz de Cristo. Como que nós vamos resplandecer a luz de Cristo? Se nós somos pecadores, nós somos nós somos todos mortais. Agora, é o testemunho nosso. Então, irmãos, por isso, então ele mudaria tudo, com certeza, e andar no resplendor da luz, que é um poder milagroso vindo de Deus, não é vindo do homem. Também no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, diz: "E da luz. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." A outra versão diz: "Então Jesus voltou a falar-lhes." A século 21. Então Jesus, porque ele já tinha falado, porque aqui falou-lhe, pois, Jesus outra vez. E ela diz: então Jesus voltou a falar-lhes, dizendo: "E eu sou a luz do mundo." Então nós temos que pregar assim. Jesus é a luz do mundo. Ele falou: quem me segue, ela fala assim, jamais, sabe o que é jamais? Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João. E aqui no 10, no Isaías 59, olha que ele fala assim, apalpamos as paredes como cego, e como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Ora, se tiver numa casa sem luz, todo foi assim. Não tem esse que levanta à noite na casa sem acender a luz. Ele vai ao banheiro, ele não vem palpando nas paredes. Eu acredito que não tem. Ele vem assim. Ainda tropeça, ainda bate o pé no linchar embaixo, não tem jeito, ele bate o pé nos cantos da parede, da porta. Olha bem como é que é certo. Apalpamos as paredes como cego. Ele falou, como cego. E como os que não têm olhos, andamos apalpando. Todo que não tem Cristo, na vida espiritual, tropeçando ao meio-dia. Pensa no meio-dia, tropeçar no meio-dia, você está enxergando. Ele está falando. Como nas trevas, e nos lugares escuros, como mortos. Olha, resultado. Por que acontece isso? Primeiro, não querem a Cristo, não querem saber de Cristo, não querem ouvir falar de Cristo, não querem o Messias, o Salvador, o Senhor. Então vai andar tropeçando, vai andar apalpando nas paredes. Ele vai ficar
procurando religião. Procura uma igreja aqui, não está boa aqui, procura outra igreja lá. Essa igreja que não está boa, ele sai dela, vai para outra. Fica na outra, não está boa, ele vai para outra. Então quer dizer que o problema não está na igreja, está no indivíduo. Então ele sai apalpando e vai tropeçando. Se ele sai de uma igreja, ele vai para outra, ele está tropeçando. Ele não tem firmeza. Então ele está falando aqui a respeito, primeiramente, de Judá. O que eles nunca admitiram. Não é que falta a luz, mas sim que eles não têm olhos para contemplá-la, para não contemplá-la. Às vezes as pessoas já têm luz, eles sabem que ele está errado, ele sabe que ele está no caminho equivocado. Ontem eu perguntei para um jovem, foi ontem que eu saí, ele é filho de um irmão, e eu perguntei para ele se ele tinha Cristo. Ele falou para mim que ontem ele vinha à igreja, eu lembrei agora dele, orei em favor dele. Falou: pastor, vou ser sincero, não tenho. Pronto. Agora, quer dizer, ele conhece. Não é que falta a luz, ele já tem a sabedoria, ele conhece. Ele não tem a luz de Cristo, mas ele conhece. Mas ele não tem olhos para contemplá-la. Isto fala da cegueira voluntária, de alguém que já passou por isso, por essa experiência, uma experiência prática, que estava falando e fazendo a vontade carnal. Muitas pessoas estão procurando fazer a vontade de si próprio. Olha o versículo 11. Todo nós, inclui tudo. A humanidade é pecadora. A humanidade, ninguém deve falar do outro. Ninguém. Todos nós bramamos como urso e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não o há. Pela salvação está longe de nós. Olha, tem gente nessa situação. Nós bramamos, nós rugimos como urso, diz a outra versão. Esperamos pela justiça e ela não aparece. E vai ficar esperando. E ela não aparece. Espera pela salvação e está longe de nós, ele diz. Só esperar, vai ficar esperando. Muita pessoa fica está esperando. Um dia eu vou. Olha, representa aqui o constante murmúrio de descontentamento, dor, tristeza, infelicidade. Então eles procuravam pelo julgamento e a justiça e não encontravam, diz. Ele fala: a salvação longe. Por quê? Por que está longe? Porque não querem apartarem do pecado. Não querem. Ninguém quer apartar do pecado. E a salvação não está longe, ela está em Cristo. Cristo sempre está perto. Mas um dia ele vai estar longe. Que dia que ele vai estar longe? Quando a pessoa morrer. 12. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Olha, eles reconhecem.
porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti. A outra diz, diante de ti, diante de Deus, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E os nossos pecados testificam contra nós. A outra diz assim, dão testemunho contra nós. Os nossos pecados, ele dá testemunho, ele testifica, ele mostra, ele fala contra nós. O que é? Qual é a carta, como Paulo disse, a carta é do cristão? Somos nós. Tem que ler a carta em nós, a carta escrita em nós. Não é a carta de papel que manda você escrever assim. Você olha, você vê a carta. A vida da pessoa, a vida do cristão. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas maldades, nossa iniquidade. Então esta passagem aqui, esclarece o fato de que a cegueira espiritual de Israel ou da humanidade ímpia é uma cegueira voluntária, conveniência, espontânea, quando vê e não vê. Você sabe dizer, quando está vendo, mas no momento não está vendo, quer dizer, não está acreditando, não está aceitando. A transgressão se multiplicaram e até Judá sentiu o desejo de continuar nelas. Assim acontece nos dias atuais, nos tempos modernos, nos dias modernos. Hoje está muito modernizado o mundo. Então aí a transgressão vai multiplicando, mal em cima sobre mal, e assim vai. 13. Como o prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, ou com os conceber, e proferir do coração palavras de falsidade. Transgredimos, negamos contra o Senhor, está falando. Desviarmos-nos de seguir o nosso Deus. Pregamos opressão e rebelião, ou conceber, ou concebemos, e proferir do coração palavra falsidade. Então, nesta Sagrada Escritura, nos diz onde reside o problema, aonde mora o problema do homem, bom ou ruim. Aonde é que mora? É no coração. Diz lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Então vamos ler Mateus. Fala do coração, do pensamento. Então, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Na século 21, aquela outra Bíblia fala assim, porque do coração é que saem os maus pensamentos. É a mesma coisa, só que facilita, ó. Aqui fala procedem, é que sai do coração os maus pensamentos. Mortes, ela fala homicidas, adultérios. Olha, o adultério é um pecado mais um pouco difícil da pessoa cair, que ele dá muito sinal antes. Uma mentira você fala de repente, uma perca de paciência, de repente também. Um assassinato também é uma coisa repentina também. Mas o adultério, uma vez eu vi que já morreu, um pregador, o irmão João Vieira Rosa. Ele falou assim, irmão, o pecado de adultério, ele avisa muito antes.
dá muito tempo antes de você evitar. Primeiro você, olha aqui, o adultério sai do coração. Primeiro o coração ele cobiça os olhos, ele vê, porque o que os olhos vê, o coração sente. Aí ele cobiça. Bom, ele já deveria evitar cortar ele, tem a luz da Bíblia, entendimento. Ele alimenta o coração. Aí ele vai ter que aproximar, vai chegar mais perto. Antes disso, depois que ele aproxima, antes do adultério, primeiro ele adulterou no seu coração, mas é de uma coisa, ele no seu coração ele cometeu adultério, mas não vai dizer que ele já fez uma só carne, não, foi no coração. A pessoa, a mulher nem está sabendo, nem está percebendo, não é do gosto dela. Então ele no coração dele já cometeu adultério, porque em vez de ele pensar em Deus, levar o pensamento, ele adulterou, levou o pensamento dele para outro, onde não deve. Aí depois ele vai ter que pegar na palpar, pega na mão, começa, até depois chegar com o sentimento ao adultério. Mas olha, dá tempo de corrigir, de recorrer a Deus para evitar isso. Então aqui ele falou fornicação, imoralidade sexual, falsos testemunhos, falso depoimento, e blasfêmias, calúnia. Coração, isso está falando do coração infectado, cheio de viroses, vamos falar. E o coração está cheio de viroses. Não tem médico que cura, o único médico que cura é Jesus. Coração cheio de virose. Um coração não regenerado, não convertido, na qual era a condição em que os fariseus se encontravam, apesar da sua religiosidade. E tem muito isso hoje, porque a religião não converte o coração do homem, a religião não muda o coração do homem. Ser batista não muda o coração do homem, ele tem que ser cristão verdadeiro, porque ele confia nela, ele confia na religião. Quem confiar na igreja batista, você sabe de quem que ele está confiando? Responde, de quem que ele está confiando? Fala, eu confio na minha igreja. Ele deve ter um certo limite, tem um certo que deve confiar, não vai desconfiar, mas não como salvação, para a salvação que ela salva. Ele está confiando em quem? Você está confiando na igreja, mas está confiando em quem? No homem, porque eles são todos seres humanos. Amém? Amém? Por responder, certo? Mas misericórdia de confiar nisso, né? Então, e também confia em si mesmo. O não convertido, quer dizer que o coração natural não pode, não consegue, não entende o espiritual, não entende a palavra do Senhor, porque ouve mecanicamente, humanamente falando, e não o espiritual, não o espiritualmente, ele não entende. Então, vamos parar por aqui, que Deus abençoe. Próximo, né, continua no 14. Então, vamos ficar no quando começamos. Não conhecendo o caminho da paz. Comece por aí, não conhece o caminho da paz, e nem há justiça nos seus passos. É muito perigoso. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Então, devemos conhecer Jesus Cristo. Amém?